Olá, humanos! Estamos aqui com Jaime Dias, veterinário da nossa parceira Vetoquinol, e hoje vamos falar um pouquinho sobre leishmaniose. Jaime, me explica o que é a leishmaniose, que muita gente inclusive não sabe o que é. Leishmaniose é uma doença extremamente importante, agressiva e que acomete não só os seres humanos, mas também cães, inclusive os gatos. Então, realmente é uma enfermidade que ela tem características diferenciadas e, obviamente, que pode levar aí, todos à morte, né? Não só cães e gatos, mas também os seres humanos. Ela é extremamente perigosa. E ela é transmitida através de um mosquito. Como é que é a prevenção desse mosquito? Isso, ela é transmitida através de um mosquito, que na realidade ele é um flebótomo. Tá? Ele tem uma questão diferenciada do ciclo de vida dele. Ele faz ciclo em matéria orgânica, não em água. Os mosquitos geralmente fazem ciclo em água, que é o que a gente chama dengue, perfeito, é isso mesmo. Então ele tem um processo totalmente diferenciado, é um mosquito extremamente pequeno, e ele tem um processo, então, realmente de repasso sanguíneo, ou seja, ele se alimenta do sangue, né, importante para manutenção, e aí no caso as fêmeas que fazem esse processo de alimentação para acontecer a reprodução, e nesse processo então de alimentação acaba que a gente tem então a transmissão da leishmania. E a prevenção, o importante é sempre você manter, né, os animais e seres humanos longe desses mosquitos transmissores. Esse mosquito ele se assemelha um pouco, por exemplo, com o pernilongo? Ele tem essas características de perna comprida? É fácil identificar ele dessa forma? Não, pelo contrário, é bem difícil você identificar. Ele é super pequeno. A coloração não ajuda no processo de identificação. Pensando no pernilongo, ele é muito maior do que um flebótomo transmissor de leishmaniose. O flebótomo, você pode pensar aí em algo próximo àquela mosquinha da banana. Nossa, é desse tamanho? Super pequeno, só que mais difícil de visualização, porque realmente ele tanto é que é batizado de mosquito palha, é totalmente difícil você identificá-lo. E quais são os sintomas da leishmaniose? Os sinais clínicos dessa enfermidade, eles são bastante complexos. Inclusive, você pode confundir com outras enfermidades. Você pode ter distensão abdominal, então aumento do volume abdominal. Você pode ter, por exemplo, sangramento pelo nariz, que pode ser característica de uma enfermidade, como, por exemplo, a doença do carrapato. Então, tem uma série de situações que você pode pensar em outras enfermidades, mas que na realidade é uma leishmaniose. E Jaime, esse mosquito, ele acontece em qualquer região? Ou ele tem regiões específicas? Ele gosta mais de campo, ele gosta mais de cidade? Ele está em algum país, não está em outro? Onde ele ocorre? Leishmaniose acontece mundialmente. E no Brasil nós temos aí então a prevalência em diferentes estados, em diferentes regiões. É realmente uma doença que ela estava focalizada numa determinada área no país, mas obviamente que isso hoje é completamente diferente, esse cenário. Então nós temos a oportunidade de encontrar cães positivos para leishmaniose em diferentes regiões do país. E aí, no caso do humano, ele pega através do mosquito também? Ou o pet que está com leishmaniose pode passar para o humano? Não existe a transmissão direta do pet para o ser humano. Tem que ter a presença do flebótomo, desse mosquito transmissor, para que aconteça então a transmissão de um para o outro. Os pets podem transmitir através do mosquito para o ser humano, assim como o ser humano também pode transmitir através do mosquito para o pet. E no caso da leishmaniose, a gente já tem a vacina para ela, né? Só que o combo perfeito, né, é você ter a vacina e você repelir o mosquito. E para isso a Vetoquinol tem a Frontimax, né? Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre a Frontimax, como ela funciona e como ela mantém o mosquito da leishmaniose longe dos nossos animais? Então você trouxe um ponto importante. Você utilizar a coleira é sempre muito importante. É uma forma realmente confirmada de prevenção, onde você tem então a repelência do flebótomo. E Frontimax, ela foi realmente avaliada contra então a ação desse mosquito transmissor, desse flebótomo transmissor. Então nós temos uma ação aí de repelência com ação inseticida, então ela faz a repelência desse flebótomo e morte na sequência. E além de tudo, ela ainda tem um efeito anti-alimentação. Então, se por um acaso esse flebótomo encostar no cão, é muito improvável que ele consiga fazer o repasto sanguíneo, esse processo de se alimentar, que é onde acontece a transmissão. E Jaime, a coleira ela dura quanto tempo? Esse processo, então, de repelência, de ação inseticida, de anti-alimentação com Frontimax, ela dura 8 meses, né? Então nós temos 8 meses de proteção contínua, onde você vai estar tranquilo ali, mantendo o seu pet aí com uma ação importante de repelência contra esses agentes transmissores. Uma coisa que eu acho muito legal da Frontimax é que ela
digamos, a prova d'água, né? O nosso cachorro pode entrar numa piscina, ele pode tomar banho, ele pode inclusive lamber a coleira, que não vai ativar, ele não vai ser intoxicado, ela não vai perder a ação dela, né? Como que funciona isso? Então, todo o processo de liberação dos princípios ativos, né, que no caso do fipronil, permetrina e piriproxifeno, que vão agir de forma sinérgica para que aconteça toda essa proteção, eles não são liberados no meio líquido, então a gente não tem liberação em água, então é bastante importante. Então, se você está com o animal, de repente fazendo uma atividade aquática, ou tomando um banho, ela para o processo de liberação. Perfeito. E a gente também tem versão para diferentes pesos, né? É importante o consumidor estar em mente de que, dependendo do cachorro dele, o porte do cachorro dele vai precisar de Frontmax diferentes, correto? Perfeito. Então nós temos aí a primeira Frontmax indicada para cães até 4 kg e essa segunda apresentação indicada para cães acima de 4 kg. Tudo isso está envolvido com o processo de desenvolvimento e, obviamente, que a quantidade de princípio ativo que é colocada na coleira para que ela possa fazer todo um processo de trabalho de acordo com a extensão do corpo do pet, o peso envolvido. Então, realmente é orientar com relação às apresentações e às diferentes formas aí ou diferentes orientações de peso. Bom, Jaime, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a leishmaniose. E você que está em casa, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.